Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar estudando genética. Se você está aqui hoje é porque você já viu a minha aulinha de dicionário da genética. Lá nessa aula, a gente trabalhou alguns conceitos e você já tem que ter anotado aí pelo menos o significado de alguns deles, tá bom? Vou listar eles para vocês. Nós conversamos sobre o que é a genética. A partir da genética, a gente identificou os seguintes conceitos: Mendel, hereditariedade, gametas, reprodução sexuada, haploide, diploide, heterograma, genótipo, fenótipo, DNA, gene, cromossomo, alelo, locus gênico, homólogos, homozigoto, heterozigoto, cariótipo, duplicação, transcrição e tradução. Ufa, né, gente? Foi muita coisa. Só que agora que vocês já estudaram esses conceitos básicos, a gente vai aprofundar em alguns deles. E hoje a gente vai aprofundar nas primeiras leis de Mendel. Na verdade, primeira lei de Mendel. Quando a gente estuda a primeira lei de Mendel, a gente tem que definir 3 tópicos principais dentro dessa lei. Quem foi Mendel e quais foram os experimentos essenciais que ele fez? Segunda coisa é o quadro de Punnett ou o heterograma. Como usar essas duas ferramentas, né, para resolver questões da primeira lei de Mendel. E a terceira coisa é quais foram as consequências da descoberta que Mendel teve lá com seus experimentos. Ok? Então nós vamos ver um pouquinho hoje de cada um com bastante calma, tá? E focando no que é principal. Então fica aí comigo. Vamos lá. Gente, quando a gente estuda quem é Mendel, a gente não, você, né, que está prestando vestibular, você não precisa aprofundar tanto assim no histórico dele. Mas é muito interessante conhecer a história do cara. E se você quiser conhecer aprofundadamente essa história, eu vou deixar links aqui para você clicar depois. Mas qual que é o básico? O Mendel, ele era um monge, tá bom? E ele serviu num mosteiro. Ele era austríaco. Assim como a história de vários cientistas, Mendel teve seus altos e baixos, muita coisa não deu certo na vida dele de início, tá bom? E eu vou contar o final daqui a pouco. Ele sofreu bastante com relação a se encontrar ali, né? O que ele ia fazer da vida dele, assim como você passa também. Então ele queria estudar, mas aí a vida dele direcionou ele para o mosteiro, aí ele queria fugir de tomar conta lá das coisas da família dele, fazenda e etc. Começou a trabalhar em campo, só que aí ele servia as pessoas doentes, e aquilo não era para ele, porque ele sentia muito tudo que ele estava vendo, entendeu? Ele estava quase entrando em depressão. E aí ele decidiram por ele, né, mandar ele para servir como professor. Só que chegou lá também não deu muito certo, porque ele não era licenciado, ainda não tinha se aprofundado em nenhum estudo. Então ele foi para um outro lugar. E lá ele começou a estudar anatomia, fisiologia, entender mais principalmente da fisiologia das plantas. E ele se tornou um excelente botânico. Ele voltou para o mosteiro e lá ele começou a dar aulas. E aí a carreira dele foi muito bem, pelo menos dentro do monastério, tá bom? Mendel queria estudar o hibridismo, que hoje a gente sabe que é a mistura de genes, tá? Conforme eu vou falando, eu vou tentando colocar imagens para aparecer para vocês. Ele quis estudar o hibridismo. Só que, gente, naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje do que é gene, do que é DNA. E ele só queria entender como que algumas características se manifestavam. No início, o Mendel tentou trabalhar com animais, mas isso não era muito aceito dentro do mosteiro, cheio de monte, você colocar animais para cruzar lá dentro. Então, ele entendendo tanto de botânica, ele lá tomando a cervejinha dele, porque no monastério, né, o pessoal fabricava as brejinhas, cerveja. Ele olhou e viu que ele tinha ervilhas lá no jardim dele. E você que ainda não conhece o termo, ervilha, ela é da classe das angiospermas, que são aquelas plantas derivadas que têm flores e que têm frutos, beleza? Então, as ervilhas estavam ali e ele observava algumas características nessas ervilhas, tá bom? Ele decidiu assim, o que será que acontece se eu começar a fazer cruzamento dessas ervilhas por minha conta e não por conta delas?
Porque, galera, as ervilhas, elas são hermafroditas. Então, elas têm o sexo feminino e o sexo masculino ali, na mesma planta. E aí, elas costumam fazer autopolinização. O que é autopolinização? É você se autofecundar. Então, você é o seu pai e a mãe ao mesmo tempo, você gera os seus filhotes. Beleza. Mendel, sendo muito inteligente, ele decidiu pegar uma planta, uma ervilha, e cortar a parte masculina dessa planta. Então, ele cortou e deixou só a parte feminina. Vou tentar ilustrar o máximo possível com imagens para vocês. Depois que ele deixou só a parte feminina de uma planta, ele foi com um pincelzinho lá na outra planta, passou na parte masculina e fez um cruzamento lá com aquela que ele cortou, a parte masculina. E aí nasceu uma nova geração. O que será que aconteceu com essa geração que Mendel fabricou o cruzamento, forçou o cruzamento? Vamos tentar entender. Meninos, eu vou colocar uma imagem para vocês aí agora. Quais foram as características? Ele tentou verificar se as ervilhas elas eram lisas ou rugosas, então a morfologia dessa ervilha. Se com a relação, né, a semente, porque a ervilha é uma semente, ela era verde ou amarela. Com relação à vagem que abriga a ervilha, ele olhou se elas eram verde ou amarela, ou se elas eram infladas ou comprimidas, né, como se fosse embalada a vácuo. Ele também olhou se a posição das flores era axial ou terminal. E também olhou se aquela flor ela era roxa ou ela era branca. Ou se a planta era alta ou era uma plantinha anã. Então, olha as características que Mendel observou nas ervilhas. Gente, você tem que tentar responder por que Mendel escolheu ervilha no lugar de outra planta ou outro bicho. Primeiro, porque bicho não podia. E ele escolheu ervilha porque eram características muito bem definidas. Ou é A ou é B. Ou é roxa ou é branca. Ou a semente é lisa ou ela é rugosa. Ou é amarela ou é verde. Não tinha 4 cores diferentes de ervilha, 3 padrões de tamanho. Eram sempre de 2 em 2. Além disso, as ervilhas tinham gerações, fecundações muito rápido, tá bom? Então, as polinizações aconteciam de maneira frequente. Então, em pouquíssimas semanas, ele conseguia observar a avó da primeira ervilha. Sacou? Então, era tudo muito rapidinho que acontecia. Ele conseguiu observar melhor essas características ali. Então, o que é importante? Você já sabe quem é Mendel. Você já sabe que ele tentou ver a questão da variabilidade genética, a questão das misturas dos alelos, tá? Que a gente sabe hoje que são os genes, igual você herda um pouco do seu pai, você herda um pouco da sua mãe. A outra coisa que Mendel observou é o seguinte: para eu saber quem é que está aparecendo aqui nesse cruzamento, eu preciso garantir que eu estou cruzando ervilhas totalmente puras. Por quê? O Mendel pegou lá a parte masculina de uma planta. Vamos supor que a planta ela era de uma ervilha verde. E aí ele pegou a parte feminina de outra que a ervilha era amarela. Ele cruzou e nasceu todo mundo amarelo. Aí ele ficou assim, uai, por que nasceu nenhuma verde? Então, para ele entender o que estava acontecendo, né? Ele precisava garantir que ele estava estudando primeira geração, que seriam os parentes, os pais, totalmente puros. Então, o que Mendel fez? Ele começou a fazer várias autopolinizações de uma planta que estudava e que tinha sementinha verde. Várias. Depois de umas 5, 6 gerações, tudo saiu verde, aí ele pegava aquela planta e escolhia. Você vai ser a minha planta principal. Fez a mesma coisa com a amarela. Ele queria estudar a ervilha de semente amarela. Fez várias autopolinizações para garantir uma geração pura. Escolheu depois de umas 5, 6 gerações que só apareceu semente amarela. Falou, pronto, você vai ser a minha parental 2. Gente, Mendel, ele estudou uma característica de cada vez. Ele não começou a estudar assim, eu vou estudar semente amarela e flor roxa. Não, eu vou estudar só semente amarela. Depois eu estudo só flor roxa. Depois eu estudo só vagem, vagem compacta ou inflada. Tá bom? Ele decidiu estudar uma característica cada vez. Isso que fez com que ele trouxesse um trabalho, primoroso, tá bom? Que ninguém tinha feito aquilo, tá? Ninguém.
Gente, a gente vai acompanhar melhor como foi esses experimentos de Mendel, mas eu já quero dar um spoiler de como terminou a vida de Mendel. Depois de tudo que ele descobriu, que quando a gente terminar essa aula, você vai ficar tipo assim, como que o cara era genial? Depois de tudo que ele descobriu, os trabalhos de Mendel não foram reconhecidos pela galera da época dele, tá? Ele foi tido meio como um jardineiro, com as ideias meio erradas e tudo mais. Ele tentou mandar o trabalho dele para vários cientistas da época, incluindo Darwin, que é o carinha da evolução. E Darwin, se ele tivesse lido o trabalho de Mendel, gente, a gente já teria avançado na ciência há muito tempo, porque demorou para bater a evolução com a genética, tá bom? Mas quando o Darwin recebeu os escritos de Mendel, estava tudo em alemão e cheio de conta de matemática. Eu imagino que Darwin olhou e falou assim: preguiça. Não vou ler, não. Entendeu? Porque foi isso que ele fez. Porque imagina, cara, ele escreveu em alemão em matemática. Quem naquela época ia ler em alemão? Nem hoje as pessoas querem ler em alemão, entendeu? Os trabalhos de Mendel foram descobertos 35 anos depois que ele morreu, que um cara resolveu pesquisar quem é que já estava estudando hereditariedade, pegou tudo que ele fez ali e falou, chocado. E aí transferiu tudo para o inglês e saiu divulgando por aí. Por isso que hoje Mendel é considerado o pai da genética. Agora a gente vai para o quadro para entender melhor a importância de todo esse trabalho que Mendel fez e a primeira lei de Mendel. Vamos lá. Galera, coloquei aqui algumas representações básicas da primeira lei de Mendel e algumas talvez você já conhece. Então vamos supor que Mendel, lá em toda a sua inteligência, ele escolheu duas gerações puras, que é aquela que sofreu várias autopolinizações. Uma geração pura de ervilha lisa e uma geração pura de ervilha rugosa. Se eu estou falando que um gene é puro, né, que eu tenho alelos puros, características puras, eu estou falando de iguais. E a lei de Mendel trabalha com a segregação dos caracteres independentes. Ou seja, eu vou estudar somente a questão de ser lisa e rugosa. E eu acredito que uma planta passa o gene, que ele não sabia que era essa palavra, ele chamava de fator liso, e uma outra planta passa o fator rugoso, que a gente sabe que é o gene, ou a expressão do gene rugoso. Então tá, se aqui é liso e aqui é rugoso, e eu acredito que os dois são puros, eu vou analisar a geração F1 para eu definir quem é dominante, quem é recessivo, tá bom? Então, eu estou com pais diferentes e filhos iguais. Pais diferentes, filhos iguais. Então, igual a quem? A cara da ervilha lisa, tá bom? Então, eu defino que a característica lisa, ela é dominante. Por quê? Se eu cruzei dois diferentes e eu tive todo mundo igual, claro que um está ganhando do outro. Ao definir que o liso é dominante, entendendo que os pais são puros, eu vou escrever assim. Eu vou escrever que ele é azão, e o rugoso é o recessivo. Recessivo na genética a gente coloca com a letra minúscula. Então eu vou considerar que ele é um azinho. Não sei se está dando para ver direito aí não, mas azinho. Uma coisa que eu já quero dizer para vocês. A característica recessiva, ela sempre aparece dupla e com a letra minúscula. Sempre, tá bom? Sempre. É recessivo, vai aparecer duas letras minúsculas. Já a dominante, ela pode aparecer duas letras maiúsculas ou uma maiúscula e uma minúscula. Você já vai entender. Então, tá aqui, gente. Minha geração F1, aqui é a minha geração parental. Todo mundo é puro. Se é puro, eu chamo de homozigoto. E agora eu estou estudando a geração F1. A geração F1 pegou um gene do pai, um gene da mãe. Um gene do pai, um gene da mãe. Então, pegou um azão e um azinho. Todo mundo aqui é azão, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Isso é óbvio, tá, gente? A geração F1, ela é misturada, ela é híbrida. A gente chama isso de heterozigoto. Ela é hetero, diferente, tá bom? Heterozigoto. Ok, agora que o babado acontece. Por quê? Eu tenho a minha geração F1. E na minha geração F2, nasceu 3 a cara dos pais e um diferente, com a cara da avó.
lá em cima. Quando uma característica ela pula uma geração, ela não apareceu na segunda geração, na geração 1, ela apareceu na segunda, essa característica com certeza ela é recessiva. É tipo assim, você tem um avô de olho claro e seu pai nasceu com olho escuro e você nasceu com olho claro. A geração é recessiva na sua família. Pulou a geração do seu pai e foi para você. Mas pode acontecer o contrário, você não ter a característica e aparecer nos seus filhos. De qualquer forma, pulou uma geração, a característica é recessiva. Beleza. Quando a gente vai fazer o quadro de Punnett desta característica, o que é o quadro de Punnett? O quadro de Punnett é você analisar as características separadamente e cruzar. Então, vamos supor que eu escolhi essas duas ervilhas aqui para cruzar e ver como que ia sair. Então, eu pego lá no quadro de Punnett, eu coloco azão aqui no quadro e o azinho dela aqui. Eu pego a outra ervilha, pego o azão dela e coloco aqui. E pego o azinho e coloco aqui. Por que eu chamo esse quadro de Punnett? Porque foi um cara que tinha o sobrenome de Punnett, ele que descobriu como é que faz isso, tá bom? Então, eu peguei o azão do pai, coloquei aqui, o azinho do pai, coloquei aqui, o azão da mãe, coloquei aqui, o azinho da mãe, coloquei aqui. E agora eu vou cruzar para saber como que vai ser os filhos. Azão, quando cruza com azão, dá azão, azão. Azão, quando cruza com azinho, dá azão, azinho. Azinho, quando cruza com azão, seria azinho, azão. Mas vamos deixar sempre o azão na frente. Então, é azão, azinho, porque não muda a ordem aqui. Azinho com azinho, azinho, azinho. O que eu descubro? Eu tenho 3 fenótipos diferentes aqui. O genótipo diferente aqui. O azão, que é um genótipo. O azinho, que é outro genótipo. E um azinho, que é outro genótipo. Genótipo tem a ver com genes. Mas agora com relação ao fenótipo, a aparência da ervilha. Se a ervilha lisa, ela é azão, então os 3 aqui são lisos. Os 3 aqui são lisos. Um sendo azão, azão, e os outros 2 sendo azão, azinho. Gente, o dominante manda. Não importa que tem um azinho ali. A ervilha vai ser lisa, porque o dominante manda. Agora a gente tem um coitado recessivo. Esse coitado recessivo tá aqui. Ele é o azinho, azinho. Qual que é o perfil genotípico, PG, das nossas ervilhas F2? Genotípico é gene. Eu tenho um gene azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. Então, eu represento isso assim, ó. 1 para 2 para 1. Esse é o meu perfil genotípico. Como que é o meu perfil fenotípico? Quando eu olho e vejo a aparência das minhas ervilhas. Eu tenho 3 ervilhas lisas e eu tenho uma ervilha rugosa. Então, o meu perfil fenotípico é 3 para 1. Se eu te contar que todas as características que o Mendel analisou, que são dominantes, na geração F2 é tudo 3 para 1, você acredita? É lógico que você acredita, porque eu tô falando, né? Então, todas, eu vou colocar o quadro para vocês aqui agora de todas as características dominantes das ervilhas que Mendel estudou. Continuando, gente, isso aqui é um mini heterograma. Depois a gente vai ter uma aula mais detalhada de heterograma, que eu já pedi para vocês verem, se vocês forem meus alunos, um roteiro. O heterograma está mostrando para a gente que a gente tem um pai representado pelo quadradinho e uma mãe pela bolinha. E eles casaram e tiveram 2 filhas meninas, porque a bolinha é mulher no heterograma. Aí, eu tô colocando isso aqui como um exemplo da minha casa. Vamos supor, eu, Nilene, se eu aperto meu queixo, não faz um furinho, um cortezinho aqui no meio. Isso é uma característica considerada recessiva na humanidade. Quem faz o furinho no meio é dominante para essa característica do queixo. A mesma coisa com o lóbulo da orelha. Se você tem um lóbulo da orelha grudadinho aqui, ele é uma característica dominante. Quem tem um lóbulo solto é uma característica recessiva. Então, vamos supor, eu tenho aqui pais iguais e uma filha diferente. Então, eu estou analisando uma característica recessiva, tá bom?
pais iguais e uma filha diferente, uma característica recessiva. Porque o meu pai, ele tem o queixo cortadinho, a minha mãe tem o queixo cortadinho, a minha irmã também e eu não tenho. Só que se eu não tenho o queixo cortadinho, significa que ou meu pai ou minha mãe me passou esse gene recessivo. Então, provavelmente os meus pais, eles vão ser heterozigotos para a característica do queixo, tá? E aí a minha irmã é dominante, saiu com o queixo cortadinho. Eu não sou, saí com o queixo redondinho, sem cortar. Fazendo essa análise, vamos supor que o nome do gene que dá o queixo cortadinho seja quesão, porque eu posso estudar qualquer letra, tá, gente? E a minha mãe também tem um quesão. Agora, eles são heterozigotos, então eles têm um quezinho pequenininho. A minha irmã tem um... Vou escrever do lado de cá. A minha irmã tem um quesão. E talvez um outro quesão ou um quezinho. E eu, como fui recessiva, eu tenho 2 quezinhos. Por quê? Eu não tenho queixo cortadinho e é recessivo. Se eu fizer, gente, o quadro de Punnett dos meus pais, qual que é a probabilidade de ter filhos com queixo cortado, sem estar cortado? Quesão, quezinho, quesão, quezinho. Quesão com quesão, quesão, quesão. Quesão com quezinho, quesão, quezinho. Quezinho com quesão, quesão, quezinho. Quezinho com quezinho, quezinho, quezinho. Essa aqui sou eu. Probabilidade o quê? 1 em 4 de nascer sem o queixo cortado. Ou, se eu fosse colocar 100% aqui, 25%. Já a minha irmã, ela pode ter ou quesão, quesão ou quesão, quezinho. A gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas não importa pra gente nesse momento. Beleza, agora vamos ver o outro lado. Analisando agora, que Mendel está analisando a ervilha verde e a ervilha amarela, que aqui está laranjado, porque eu não tenho pincel amarelo. Aí, na primeira geração, todo mundo é puro. Na segunda geração, a gente teve todo mundo amarelo. O que Mendel entendeu, gente? Entendeu que o amarelo é dominante. Quando ele pegou essa plantinha da F1, que é todo mundo amarelo, cruzou com uma outra amarela, ou cruzou com ela mesma, fazendo uma autofecundação, ele viu que na F2, a geração F2 dos filhos, a gente teve 3 amarelos para um verde. É a mesma coisa que aconteceu aqui, galera, ó. 3 para 1. 3 amarelos para um verdinho. Se eu fosse analisar o genótipo, seria a mesma coisa que 1 para 2 para 1. Por quê? Se eu cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, Vzão com Vzão, 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 Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, Vzão, ou Vzão, Vzinho, Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. O que eu sei? Que eu tenho uma verde, que é Vzinho, Vzinho, e eu tenho 3 amarelas. Uma total dominante, pura, homozigótica, e uma heterozigótica, outra heterozigótica. 1 para 2 para 1. Isso aqui é a base da primeira lei de Mendel. Agora a gente vai treinar algumas questões de vestibular. Vamos lá. Então, galera, atenção para os 2 recadinhos. Primeiro, dedique o restante do horário para tentar resolver os 5 exercícios a seguir. Na nossa próxima aula, entraremos com a resolução. Além disso, segundo recado, na nossa próxima aula teremos desafios envolvendo as questões que eu vou continuar passando para vocês de genética. Esses desafios, os alunos que souberem responder direitinho, passo a passo da resolução, não só a resposta correta, né? Como ele chegou na resposta, vão ter pontuações extras, hein? Então aguarde. Tira print das questões aí para resolver no seu caderno. Agora sim, tchau!